Romanos capítulo 5. É um texto muito conhecido, um texto muito falado na casa do Senhor, onde Deus trata sobre algo que pode trazer ciência ao meu e ao seu coração. Romanos capítulo 5, o verso 12. Diz assim, Romanos capítulo 5, verso 12. Dá uma olhadinha para o lado, se tiver alguém com dificuldade, que você possa ajudar. Os introdutores também possam estar dando essa força, no nome santo do Senhor Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, o verso 12. Diz assim a palavra de Deus: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, nessa noite, eu gostaria que a irmã Ana Paula estivesse colocando um pequeno vídeo aqui na frente, enquanto eu estarei meditando junto com os irmãos a respeito desse texto. A palavra de Deus nos fala que todos pecaram. Um pecado pegou todos. Hoje nós estamos vivendo um momento onde um pecado, não, um vírus, sim, está pegando a muitos. E se eu e você nessa noite soubéssemos como curar o coronavírus? Saiu uma vacina para curar o coronavírus. Saiu a cura para a Covid-19. Oh, glória, imagina, você ligar a tua televisão, conseguiu a cura. E nós podemos novamente respirar e podemos viver nossas vidas de maneira um pouco mais tranquila, até que o último vírus possa sair de todos os seres humanos. Então gostaria que os irmãos pudessem pensar comigo sobre esse texto, porque existe um outro vírus tão pior do que o coronavírus, que ele é socialmente aceito na vida de muitos, porque ele não incomoda a quem tem. Pelo contrário, quem está curado que se torna incômodo no meio de quem está infectado. E o texto aqui nos fala, porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado também entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós podemos observar, meus irmãos, que neste texto nós vemos uma cura que a princípio ela existe, mas não é muito procurada. Essa cura ela é levada através da pregação do Evangelho, como aqui nessa noite eu me encontro falando de Jesus Cristo para poder salvar, curar, libertar e nos dar vitória sobre qualquer crise pandêmica que possa existir. Então, se a cura ainda não existe do vírus, mas eu gostaria de perguntar para você, se você tivesse essa cura, se você ouvisse que ela existe, seu coração ficaria mais tranquilo ou não? Com certeza, você ficaria muito mais em paz. Então Deus nessa noite Ele quis trazer para mim e para você esta palavra, onde em Romanos capítulo 3, pode ficar aí em Romanos comigo, Romanos 3, 23 e 24, esse texto ele confirma que esse vírus, ele é pior do que o corona, porque ele não mata somente o corpo. Esse vírus do pecado, ele tem poder para destruir de forma tão grande, onde eu e você não poderemos lidar com ele, se não for por esse texto que aqui está nos falando. Romanos 3, 23, todos pecaram e afastados da presença gloriosa de Deus. O verso 24, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva, o nosso Salvador. Então quando você olha para o pecado, irmãos, ele tem que incomodar. O pecado ele não pode ser socialmente aceito no meio de nossas vidas e família, porque se você observar, o pecado ele mata muito mais do que o corona. E o pior de tudo, se você observar em Romanos 6, 23, é a praga que mostra como esse vírus é perigoso. Fala assim, ó, o salário do pecado é a morte,
Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse salário é um salário que ninguém quer receber. Esse salário você não quer ir na porta da caixa para poder buscar auxílio. Pelo contrário, você quer distância da morte. Mas a Bíblia fala, se você está preocupado com o coronavírus, que tem acabado com a sua vida social, financeira, econômica, você tem que preocupar muito mais com o pecado que tão de perto tem acompanhado eu e você. E nós temos condições de entender a preocupação de Deus com esse texto, porque toda pessoa que peca precisa receber um salário. E Deus falou, o salário do pecador é a morte. O que é morte? Viver afastado totalmente de Deus. É onde nossa nação tem enfrentado tantos problemas, porque decidiu viver longe de Deus, irmãos. Hoje pela manhã foi falado, muitas pessoas estão preocupadas, achando que esse coronavírus é obra do diabo. E eu já sou o contrário. Eu penso que não cai uma folha numa folha de uma árvore, se não for da vontade de Deus. Deus tem permitido o homem, a mulher, começar a refletir sobre a sua vida. Tanto é que Deus fala, não andeis ansiosos pelo dia do amanhã. Qual que é a maior preocupação de quem mora na terra? A preocupação com o dia do amanhã. Mas para poder essa palavra ficar mais abençoada, eu quero te fazer uma única pergunta. Quais são os seus planos para esse resto de ano? Só Deus sabe, né, pastor? Só Deus. Só Deus sabe. É isso que Deus está querendo mostrar para mim e para você. Porque o pecado, ele nos dá uma altivez que nos faz querer ser até acima do que Deus. Ele nos dá uma altivez que nos faz querer ficar acima da família. O pecado nos dá uma altivez tão grande que ele nos faz sentir, o sintoma dele nos faz sentir melhor do que os outros. O pecado é uma coisa tão assim estranha que ele faz a gente matar os próprios filhos. Essa doença é muito pior. Mas por que você não ouve ninguém falar do pecado nas mídias? Porque é uma doença que é socialmente aceita. Ninguém vai condenar naquilo que faz. Por isso que esse vírus é muito pior. O salário do pecado. Ô pastor, eu não recebi o meu auxílio emergencial do salário do pecado. Uai, se você quiser eu oro para você nessa noite. Eu estou desempregado, pastor. Eu arrumo um emprego para você, ué, e paga bem. Aí você fala, Deus me livre, pastor, está amarrado. É isso mesmo, irmãos. O coronavírus com a vacina resolve, com o emprego resolve, mas o pecado que tão de perto tem nos assediado, Deus está falando, ele traz morte, e morte eterna. Então o vírus do pecado é muito pior que o coronavírus. Este é um vírus que só mata o corpo, só pode matar nosso sistema respiratório, aumentar a nossa temperatura corporal. Mas porém a Bíblia nos fala algo muito maravilhoso no Evangelho de Mateus 10, 28. Não temais os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto sua alma quanto o seu corpo. A este temais. Então, portanto, meus amados, um mal muito maior é você ver a sua vida e família sendo destruída pelo vírus do pecado e não procurar a cura. A coronavírus não tem ainda cura, mas para o meu e o seu pecado ainda existe, porque o próprio Jesus nos fala, desde a época de Adão e Eva, irmãos, os nossos primeiros pais, o pai da eternidade, o pai da humanidade, eles infectaram-se com o pecado, e esse pecado vem passando de pai para filho, de filho para pai, e de neto para neto para avô, e vai passando de geração após geração. Então todos nós estamos infectados. A curva chegou, todos estão infectados, e a cura também chegou, sem exceção para ninguém, porque todos pecaram. É da vontade de Deus que todos se salvem. E recebemos esse vírus que está dentro de nós, incubado, e ele vai sair. Qual que é o sintoma do coronavírus? Falta de respiração, uma febre alta, a pessoa às vezes dependendo fica até de coma. Isso aí são os sintomas do pecado.
pois os frutos da carne são conhecidos. Alguém lembra de algum fruto da carne? Sintomas do pecado: ira, maldade, inveja. Alguém me ajuda mais? Glutonaria. Isso são sintomas. Ah, pastor, o que tem nós comer um pouquinho demais? É assim mesmo. Quem tem esse pecado, ele sempre passa a mão na cabeça do outro pecador. Nunca que você vai ver um pecador falando, você tem que mudar de vida. Você vai ver um cristão falando para o outro pecador, vamos mudar de vida juntos. Porque a nossa vida está sendo destruída por esse vírus e ninguém pode nos fazer nada a não ser o sangue de Jesus. Então, desde Eva, nós estamos sendo infectados por esse pecado. E ele passa de pai para filho, de filho para pai. Assim como aquelas mulheres que engravidam e passam para os seus filhos a toxoplasmose, a rubéola. Lembra? Zika vírus, sífilis, HIV, já passa na gravidez para os filhos. O pecado passou de Adão e Eva para todos os moradores da terra. Por isso que lá em Salmo 51:5 nos fala: de fato tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Então a criança hoje, irmão, já nasce com o olho aberto. O olho aberto. Inclusive, quando a Larissa nasceu, aí eu estava lá no quarto, né, todo o prédio isolado, não podia entrar ninguém, aí só entrava um e saía outro, não podia ficar dois. Aí eu levei o celular, peguei a Larissa, sentei no colo e fiquei mostrando os vídeos, né, que os familiares estavam mandando. Aí mostrava meu irmão, mostrava o meu sobrinho, mostrava minha irmã, outros parentes. Aí eu colocava assim e colocava na frente da Larissa. E só para poder fazer curiosidade, eu fazia assim, ó, Larissa, ó. E ela ia acompanhando, irmãos. Sim, ó. Aí as enfermeiras entraram falando, mas ela está acompanhando o vídeo? Eu falei, tá. Está acompanhando o vídeo. Então as crianças já nascem nesse mundo, irmãos, contaminado pelo vírus do pecado. Então nós precisamos entender que a vacina é uma só. A vacina se encontra na palavra de Deus. Se você puder abrir sua Bíblia, abra comigo em 1 João capítulo 1, verso 7. 1 João capítulo 1, verso 7. A vacina contra o pecado. A vacina contra os sintomas que tem destruído. O pai que não gosta mais da mãe. Isso é um sintoma do pecado. O marido que não gosta mais da mulher. Isso é um sintoma do pecado. O egoísmo, a falta de amor pelos filhos. Como foi dito, a glutonaria, a inveja, tudo isso é sintoma. Só que ninguém se condena naquilo que aprova. E Jesus está falando, eu vim para trazer a cura, para que vocês não venham viver afastados de Deus eternamente, irmãos. Morte na Bíblia tem dois significados: aquela que te tira de perto dos seus familiares. A maior dor da morte é essa, quando você fala assim, eu vou morrer. E eu tenho duas filhas, eu tenho minha mulher, tenho meus irmãos, tenho o povo da igreja. Deus fala, eu vou tirar você do meio deste povo. Isso dói, no meio da sua família. Mas a dor maior do que essa, Deus fala, e outra coisa, você vai morrer. Além de você ficar longe dos seus familiares, você vai ficar eternamente longe de mim. Nunca mais vai poder levar a sua voz a mim. Nunca mais você vai poder fazer uma oração. Nunca mais você vai sentir o consolo do meu espírito nos momentos que você estiver sofrendo. Ou seja, você vai viver você e você, como você quis viver aqui na terra. Por isso nós convidamos as pessoas para poder vir para Jesus. Que quem anda com Jesus jamais anda sozinho, irmãos. Então a morte que o texto aqui nos fala é esta: viver afastado das pessoas que a gente ama. Eu falo muito com os irmãos, eu gosto muito da minha família, mas eu gosto muito de Deus. Eu gosto demais. Então eu não consigo nem imaginar se algum dia eu acordar e não poder conversar com Deus, como eu faço todo dia. Meu Deus, hoje eu não estou bem. Aí você começa, meu Deus, muito obrigado. Oh Deus, o Senhor é bom demais. Irmão, isso aí que tem sarado as nossas enfermidades. É isso que tem curado a nossa vida. Porque a presença de Deus é o que nos dá vida. Sem a presença de Deus, todos estão mortos. Então o texto bíblico nos fala em 1 João capítulo 1, verso 7, a vacina contra o pecado. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros.
E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pega esse texto bíblico e tenta trazer para a sua vida. Mas, se andarmos na luz, eu pergunto, você tem andado na luz, irmão? Responde para a sua alma. Como ele está na sua vida? Você está tendo comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, comunhão na sua família, comunhão com seus vizinhos? Como que está a sua vida? Se você morresse aqui hoje, Deus livre e guarde, você poderia chegar na porta do céu tranquilo, que não tem ninguém que você brigou aqui na terra, que você está desatravessado, que não conversa, que não olha para o lado, quando vê numa calçada passa para outra. Tem alguém assim na sua vida? Porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele nos limpa de toda esta mazela. Ô pastor, então depois você para de pecar? Irmãos, o pecado é igual... Qual que é a doença que nós temos que é controle? Diabetes, né? É controle. Pressão alta. Você tem que controlar. Qual que é o remédio? A palavra, a vida com Deus, a comunhão com os santos. É você orar a Deus dia após dia. Esses aí são os remédios. O sangue de Jesus, ele tem esse poder. Então deixa que eu explique para você como que a vacina funciona. As vacinas agem estimulando o sistema imunológico para produzir anticorpos, que podem combater doenças infecciosas, tornando o indivíduo imune às mesmas. Quando aceitamos Jesus, o seu sangue nos purifica de todo o pecado. E o Espírito Santo passa a habitar em nossos corações. Somente com a presença e a obediência ao Espírito Santo que conseguimos ser imunes ao pecado, de uma forma humorada. É mais ou menos assim. Quem aqui tem cartão de vacina? Quem tem cartão de vacina? Para você andar em dia com o Senhor Jesus e viver imune contra o pecado, a sua carteirinha da fé, o seu cartão de vacina da fé tem que estar em dia, irmãos. Quando você vai lá no posto, a primeira coisa que eles falam, essa criança está em dia com as suas vacinas? Aí se não tiver, a pessoa até olha com a cara feia para o seu lado. Mas como pode um pai não dar vacina para os seus filhos de forma cotidiana? Deixa eu marcar aqui para poder marcar tal dia para vir cá para vacinar. E nesta noite Deus fala o mesmo para mim e para você. A sua carteirinha da fé, que te coloca imune contra o pecado, está em dia? Ou de vez em quando você faz igual aquele povo da pressão alta, esquece de tomar o remédio, entendeu? Come uma coisa bem pesada e vai lá toma um remédio por cima, e você vai tocando a vida, mas quando menos espera, o seu salário está chegando, o seu auxílio emergencial chegou. Aí você fala, Deus me livre, mas é assim que o texto está nos falando. Se a vacina é tão procurada, é tão prometida, é tão desejada, por que contra o pecado a gente não tem essa mesma ânsia, esse mesmo desejo? E para nós orarmos, eu quero deixar como eu e você podemos receber de Jesus esta cura, não somente para o nosso corpo, mas principalmente para a nossa alma. Se o coronavírus tem trago prejuízo na sua vida, eu quero falar aqui nessa noite sem medo de errar, o pecado tem trago mais. Se eu te perguntasse qual que você queria, a cura para o seu pecado ou a cura para o coronavírus? Pelo que o mundo tem passado, todos estão querendo a cura do corona, a vacina, todos estão investindo alto. Até mesmo o presidente dos Estados Unidos falou que este ano eles vão conseguir essa vacina. Vamos tentar acreditar que é possível. Mas para nós orarmos, Romanos 5, 17 ao 21. Nós estaremos lendo esse texto, consagrando este culto ao Senhor e pedindo que Deus possa nos dar força para combater, irmãos, aquilo que tem desgraçado a nossa vida. E que eu e você devemos preocupar. Tem medo de morrer de corona? Tem. Você teria que ter medo também de morrer afastado de Deus. Você teria que ter medo de morrer afastado de Cristo. Você teria que ter medo de morrer
brigado com a família. Romanos 5, 17 até o 21, é o custo, é o preço, para eu e você tomarmos de vez por toda, e nos curar de tudo que tem nos afastado de uma vida plena, uma vida justa. Ô pastor, o senhor acredita que depois desse coronavírus as coisas vão voltar ao normal? Eu não me preocupo com isso, irmãos. Estou preocupando com agora. Depois da vida, pastor, o que o senhor aguarda? Coisa boa ou coisa ruim? Eu aguardo a salvação que está sendo dada a cada um de nós, de forma gratuita. O sangue de Jesus dentro da nossa vida, ele cria anticorpos para nos proteger contra o pecado. Romanos capítulo 5, 17 ao 21. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Verso 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, superabundou também a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, mas a graça reine pela justiça, para conceder a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. É simples, é fácil, custa nada para nós, mas para Jesus custou a sua vida, o seu sangue. Como diz a Bíblia, porque Deus amou o mundo que Ele deu Jesus Cristo como vacina para curar todos aqueles que estão submergidos no pecado. Então, pela graça nós recebemos essa vida nova, pela graça nós recebemos essa cura, porque pela graça de Deus vocês são salvos, mediante a fé. É um presente de Deus dado a cada um de nós. Então a salvação, ela não vem pelo resultado de alguns homens e mulheres tentando arrumar uma cura. Por isso que todos estão contaminados. Agora imagina se aqueles médicos que estão querendo procurar a cura, pega coronavírus também. O pecado é assim. O pastor que está pregando para vocês também peca. Mas Jesus, na sua misericórdia e graça, Ele nos livra de tudo isso no seu próprio nome. Mas você precisa ter isso na sua mente. Orar a Deus pedindo perdão pelos seus pecados, reconhecendo que Deus é o único que pode te curar, tanto de coronavírus, quanto da doença do pecado.